Bom dia! Agora a gente vai começar o primeiro episódio do IFCast. Meu nome é Annalise e eu sou aluna do IFRO Campus Calama. Eu me chamo Cláudia e também sou aluna do IFRO Campus Calama. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso diretor do campus. Se apresente, por favor. Salve, salve, galera, bom dia. Muito bom estar aqui nesse primeiro podcast nosso aqui do IFRO. Parabenizar a todos os organizadores, nosso amigo Daíse, que está ali no backstage, Vitor, e Vanilde, parabéns para os meninos aí. E parabéns para vocês, que estão dando início a esse projeto. Eu não tenho dúvidas, vai ser informativo, vai ser descontraído e vai ser um sucesso, Bom, eu estou acabando de vir de campanha, então ficar falando de mim mesmo é complicado, porque eu já falei tanto esse último mês, mas assim, sou Leonardo, sou técnico de edificações, sou engenheiro civil, e gosto da área de administração, estudei muito na área de administração também, então fiz uma pós-graduação em administração, fiz um mestrado em administração, mas também fiz outro mestrado na parte de engenharia civil, que é a área que eu gosto também. Então, assim, eu tenho vários gostos, mas esse sou eu. Então, assim, ao longo da conversa aqui, a gente vai trocando ideias, vamos sabendo um pouquinho mais sobre mim, sobre o que a gente faz aqui no IFRO. Então, a gente vai começar com algumas perguntas para o senhor e a Cláudia vai fazer a primeira pergunta. Então, em relação às mudanças que o senhor fará no campus sobre a segurança, na portaria, em relação a todo o campus. Isso, Cláudio, Na verdade, assim, a gente estava conversando até essa semana a respeito de colocar um sistema integrado, de câmeras com cancela, catraca, Só que isso é muito caro, A gente discutiu isso também no Conselho Escolar, que é a instância máxima do campus, sobre os orçamentos que a gente tem. Mas no primeiro momento, o que nós vamos fazer? Eu conversei com o reitor essa semana, ele vai destinar uma quantia de recursos para a gente pelo menos instalar ali na frente uma catraca que vai fazer leitura de biometria e reconhecimento facial. Então o primeiro passo é a gente identificar quem está entrando e quem está saindo do campus. Isso vai ser bom, para os nossos alunos, para os nossos servidores, vai dar uma sensação de segurança um pouco maior, mas também nesse programa a gente quer colocar um controle que possa ser enviado para os pais dos nossos alunos menores de idade, para que eles saibam o fluxo desse filho dele que está aqui, na hora que ele chega, na hora que ele sai. Então espero que nos próximos 60 dias a gente consiga concretizar isso. Tá bom, eu vou fazer a próxima pergunta, que é: devido à grade curricular do IFRO ser extensa e com isso muitos evadem, a gente gostaria de saber quais as ações de permanência e êxito que estão sendo executadas para combater a evasão aqui no campus. Perfeito, Ana. Os nossos dados de evasão, no período, um pouco antes do período da pandemia e depois no período da pandemia, eles ficaram muito descalibrados, porque o modelo de ensino, de certa forma, mudou. A gente tinha um modelo presencial até 2020, e quando a gente muda para aquele outro modelo que vocês estudaram no ensino fundamental, que é híbrido, ou esse formato, que na verdade não é EAD, porque é diferente o EAD também, Então, isso prejudicou muito, a gente aferiu os nossos números, mas a nossa evasão média era uma evasão relativamente baixa. A evasão nos cursos médios nossos chegava em torno de 5%, E a evasão do campus como um todo era em torno de 15%, pegando subsequente a graduação. Então, assim, a gente está apurando os valores agora da evasão. Essa evasão subiu muito no ano passado. A gente não tem os dados consolidados ainda, a gente tem um relatório preliminar dessa evasão, e aí a gente precisa, sim, como você disse, ter ações para que a gente possa diminuir essa evasão, buscar sempre o menor número possível. Como eu falei, o integrado era 5%, a média dos IFs era em torno de 10%. Então, esse ano a gente está apurando os números, mas a gente tem várias ações de combate à evasão. Uma das mais importantes que nós fizemos no ano passado, que começou esse ano, foi a alimentação estudantil, porque a gente percebe que a carestia entre os nossos alunos é muito grande, E aí a necessidade de fornecer alimentação para que esses alunos possam ficar aqui mais tempo e possam estudar com mais tranquilidade, enfim. Isso é uma das ações.
as ações de permanência, elas estão muito ligadas à parte de assistência estudantil, né? E aí, em relação ao isso dos nossos alunos, quando estamos chegando no campus hoje, por exemplo, a gente tem um reforço para o pessoal da graduação. Então, tem uma aula específica, né, de matemática voltada à graduação, no sentido de melhorar o êxito desses alunos, né, ao longo dos cursos. E do ensino médio também, né, a gente fez para os alunos do primeiro ano, né, a parte né, recapitular o que vocês viram no ensino médio. Isso aconteceu nesse ano, no início desse ano. Então, com várias ações pontuais, e o DAP faz esse acompanhamento também ao longo do ano. Então, com várias ações pontuais para a gente perceber qual que é a razão, os motivos, né? Mas a gente tem feito, né, ações para tentar minimizar. Entendi. Nós sabemos que nós somos um instituto de tecnologia. Eu gostaria de saber quais são as suas propostas em relação aos equipamentos tecnológicos do campus. Perfeito. Cláudio, o que acontece? O IFO, como um todo, os IFs depende de recurso financeiro. Né? Então, a atualização do nosso parque passa necessariamente, né, por ter dinheiro ou não, para a gente conseguir fazer a aquisição das máquinas, né? Nessa conversa que eu tive essa semana com o nosso reitor, a gente mostrou para ele as necessidades nossas, né? Na campanha, isso ficou muito latente também, a necessidade da gente atualizar, principalmente os laboratórios de informática, né? E a gente conseguiu um recurso agora, a gente vai fazer a aquisição de 34 máquinas. A gente até mandou o processo lá para a reitoria essa semana, né? Mas precisa de mais, a gente precisa de pelo menos, né, atualizar os 3 outros laboratórios. Em 2020 a gente comprou 80 máquinas, né, para 2 laboratórios, e a gente precisa atualizar as máquinas de mais 3 dos outros 3 laboratórios. Não seriam 120 máquinas. A gente vai comprar 34 agora, mas ainda assim falta. Mas por que a gente não fez a atualização dessas máquinas anteriormente? Realmente por falta de recurso, né? Eu estava explicando na época da campanha, que eu fui muito questionado a respeito, né, disso, porque o recurso que a gente recebe no IFRO, ele tem 2 características, né? Uma, custeio. O custeio para pagar as contas do dia a dia. A gente paga energia elétrica, paga, né, segurança patrimonial, que a gente chama de contratos continuados, né, que é contrato de limpeza, contrato de manutenção civil. Só esses valores como um todo fica em torno de 2 milhões e 900 mil reais. O orçamento do campus hoje é 3 milhões e 300. Imagina só, então não sobra muito dinheiro para a gente conseguir fazer o que a gente gostaria de fazer. E hoje o IFRO de investimento, qual que é o recurso do investimento? O investimento é quando a gente consegue comprar um computador, consegue comprar uma cadeira, uma mesa, né, os equipamentos de outros laboratórios. Isso é dinheiro de investimento. Eles são, né, a gente chama de rúbricas diferentes. Esse dinheiro de investimento, se você pegar o orçamento do IFRO, que está lá, você consegue acessar pelo painel de indicadores, né, não tem dinheiro de investimento, por exemplo, para esse ano, né? Então a gente fica nessas expectativas. A gente tem na expectativa de receber um valor, né, importante no IFRO como tudo esse ano, de investimento, mas ele não está na LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, que é votado no Congresso, né? Esse dinheiro ele pode vir, né? Tem as emendas de bancários, né, os deputados destinados esses valores, mas ele pode não vir, pode vir cortado, então acaba ficando muito incerto, sabe? E aí, Cláudio, é a necessidade da gente, né, brigar com né, os nossos deputados eleitos, enfim, não brigar no sentido, né, pior da palavra, né? Mas a gente precisa ter, dentro dos IEPs, orçamento. Primeiro, aumentar o orçamento de custeio, que é esse dinheiro do dia a dia, e outra, a gente precisa ter dinheiro de investimento na LOA, que é a lei que é votada todo ano, né? Que hoje não tem nada de investimento. Então, isso acaba prejudicando muito as aquisições de máquinas, enfim, né? de melhoria do campus como um todo. Hoje, o investimento prioritário nosso é para os equipamentos de informática, porque estão deficitários já há muitos anos, né? Então, a gente tem uma perspectiva aí de trocar esses 3 laboratórios, que seriam em torno de 120 máquinas, né?
E aí depois, né, aí a gente tem essa outra pauta da segurança para a gente tentar minimizar essa insegurança no campus, ou seja, melhorar a sensação de segurança, né? Então, de pautas prioritárias de investimento hoje, né, equipamento de informática e melhoria da sensação de segurança no campus, né? E aí sim, pontualmente, a gente vai perceber onde ainda tem algumas brechas que a gente precisa investir. Demandas são enormes, na verdade. Então a gente precisa fazer aquisição de máquinas, né, de ar-condicionado, a gente precisa comprar mais máquinas de ar-condicionado, a gente precisa comprar mais data show, né? A gente precisa comprar alguma coisa de mobiliário ainda, né, que a gente vai fazer algumas adaptações de layout aí. Então, assim, né, demandas de toda a ordem, com dinheiro muito curtinho, né? Então esses são os nossos desafios, essas são nossas dificuldades. Mas a gente sabe, a gente precisa de atualizar, de fazer aquisição da engenharia química, do laboratório de engenharia química, né? Isso está no radar, não sei se a gente consegue fazer esse ano, a gente está rodando o processo também, provavelmente vai ficar para o ano que vem, que é uma outra prioridade de um curso novo que está começando. E aí a gente vai colocando na conta, a partir das demandas que chegam, né? A gente vai colocando na ponta do lápis e verificando, né, onde que a gente consegue encaixar cada uma das demandas, entendeu? Então, esse é o desafio. Quando o senhor fala sobre melhorar os equipamentos de informática, o senhor fala sobre melhorar os equipamentos tipo, num todo, por exemplo, até como os computadores que os professores usam, ou é algo mais focado para os cursos técnicos, para quem faz o curso nessa área? Isso. A parte que a gente chama de administrativo, né, seria os computadores que ficam aqui na sala, junto com os professores, né, eles não demandam memórias grandes, porque normalmente é um trabalho mais administrativo, né? Então o que a gente faz normalmente? A gente faz a aquisição das máquinas no laboratório e as máquinas que estão no laboratório levam para o administrativo. Algumas demandas pontuais a gente precisa atender também, por exemplo, né? O nosso amigo Victor que está ali no backstage ali, ele precisa de uma máquina muito boa, porque ele mexe com parte gráfica, né? Então ele já fez a solicitação, a gente tem que atender, né? Mas não está no escopo inicial do nosso investimento fazer a aquisição de máquinas para o administrativo nesse momento. Então é uma parte mais focada para os cursos, quem está fazendo curso? Para os cursos. Diretor, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à melhoria da rede de internet. Esses tempos chegou uma rede nova pra gente, não foi? Sim. Que era uma rede diferente. Tipo assim, por exemplo, a colocação, como vocês fazem a colocação, é tipo, como é que chama? É roteador que chama? Né? Os roteadores. Na verdade é o seguinte, a gente tinha 50 megas contratadas aqui no campus, né? Aí o Thiago, que é o nosso coordenador da CGTI, né, solicitou para que isso fosse para 200 megas, e aí a gente passou a nossa rede, que era de 50 para 200 megas, e depois nós recebemos um outro projeto de internet nas escolas, né, que aumentou para mais 200 megas, isso no período aí dos últimos 3 meses. A gente teve esse upgrade de megas na nossa rede, né? E aí ele deixou dedicado 200 megas direto para os laboratórios de informática, entendeu? Então a gente teve um upgrade melhor, né? Agora, o que a gente precisa também é usar a rede com mais parcimônia. Eu vou dar um exemplo aqui do que a gente tem percebido, né? A galera jogando jogo, né, online na rede do campus, aí derruba a rede mesmo, né? Então, assim, né, usar esse uso parcimonioso, que a comunidade precisa entender, né, que a rede está disponível ali, mas ela não é um uso, né, que seja fora do nosso escopo educacional. Então, a galera aí que fica nos jogos online, aí, cuidado, a gente vai bloquear essa galera toda aí. Então, a gente sabe que aqui no IFRO a gente tem um auditório, que inclusive é muito bonito, porém, esse auditório ele é limitado apenas para atividades formais. E teria algum pensamento em transformar em um espaço multiuso, no caso, ter mais atividades, como, por exemplo, teatro, dança, entre outros? Porque, inclusive, essa parte do teatro é de interesse de muitos alunos querer fazer, despertar um interesse, sabe? E... É justo. Na verdade, assim, eu sou entusiasta da parte de artes, né? Seja música, seja artes cênicas, seja, né, literatura, enfim, né? De fato, o nosso auditório, o projeto dele
acabou ficando muito para auditório, mas é possível, né? É possível a gente ter, e já teve no passado, né? Apresentação teatral, de música dentro daquele espaço. Precisa de algumas adaptações. Se você olhar no nosso plano de desenvolvimento institucional, que é o PDI, que a gente discutiu no ano passado, o que é o PDI, na verdade? É o norteador, né, da instituição nos próximos 5 anos. Isso foi discutido no ano passado, ele começa a valer nesse ano, 2023, vai até 2027, né, dizendo ali quais são as diretrizes que a gente deve alcançar, é o que a gente deve buscar nos próximos 5 anos. E no PDI nosso está a reforma do auditório. Então ele tem um problema de acústica, né, que a acústica é bem prejudicada ali, né, e essa necessidade de adaptar aquele auditório, né, para outras finalidades, mas não ele sendo muito improvisado ali, né? Então a gente ter, né, um palco que possa atender melhor as peças de teatro, as apresentações musicais. Hoje é possível fazer, né? Mas ainda assim ele não está adaptado perfeitamente para isso. Mas é possível, e eu gostaria muito que fizesse. Não sei se vocês sabem, a gente começou as aulas de música agora, que vão ser no auditório, né? As turmas de música com a professora Denise. Então, a gente vai fazer uma apresentação cultural, enfim, ela está desenhando isso ainda junto com os professores de arte, junto com o pessoal da literatura, né? com os nossos professores de língua portuguesa, né? Com a professora Márcia Letícia, enfim. A gente quer fazer um sarau, fazer, né, as peças de teatro. Vou dar um spoiler para vocês aqui, a gente, né, provavelmente vai receber mais um professor de artes, né, que está vindo do interior, e aí a gente espera que o nosso campus seja uma efervescência cultural, né, de música, teatro, literatura, é o que a gente quer aqui, porque, como eu falei no início, eu sou um aluno do IF, né, e eu bebi dessa água lá atrás, assim, eu fiz teatro, né, e assim, não sou um artista, mas, né, eu sei da arte, da necessidade de ser transversal a todas as áreas de conhecimento, né? Então, estou na causa. Entendi. Em relação aos nossos ex-alunos, eles foram muito bem aceitos no mercado de trabalho. Mas eu acredito que seria muito interessante atrair cada vez mais o mercado de trabalho para dentro da nossa instituição, como a gente pode usar como exemplo as feiras científicas. Qual é a sua visão sobre esse assunto? Assim, também vou dar um spoiler para vocês aqui. Hoje o programa está cheio de spoilers, né, cara? A gente está fechando uma parceria, e né, vocês são alunos de eletrotécnica, né? A gente está fechando uma parceria com o Giral, e eles vão acompanhar vocês. A gente deve ter uma reunião semana que vem, nós já fomos lá com eles, né, alguns 2 meses atrás, se não estiver enganado. E eles vão acompanhar todos os alunos que entraram agora, né, no 2023, esses 3 anos. Então a gente vai ter várias atividades ao longo dos 3 anos para esses alunos, né, de eletrotécnica inicialmente, e eles vão, no final, né, eles vão fazer estágio lá, talvez seja estágio de férias, a gente está desenhando isso direitinho ainda, né, mas uma parcela desses 80 alunos vai ficar como estagiários deles depois de encerrar o curso, entendeu? Então, assim, já na iminência de encerrar o curso. Isso mostra a nossa inclinação para fazer o que você comentou, né? A gente trazer as empresas aqui para dentro, os nossos alunos poderem ter melhores oportunidades de estágio. O que aconteceu, Cláudia, nos últimos 2 anos de pandemia, né? O Ministério do Trabalho, ele tinha, para os alunos que estavam estagiando, tinha um indicativo de restrição de estágio naquele período, porque era um período pandêmico. Isso prejudicou muito as nossas parcerias, porque quem faz essas parcerias é a extensão, o nosso departamento de extensão, né, quem chefia o departamento de extensão, quem gerencia lá, é a professora Monique, companheira valorosa, e ela está na causa agora, junto com o nosso coordenador do Centro de Inovação, Centro de Integração Escola-Empresa, que é o CIEC, que é o professor Carlos Drummond, né, para que a gente tentar viabilizar mais parcerias com o setor produtivo, com as empresas. O Carlos, por exemplo, estava no seminário lá em João Pessoa essa semana, discutindo com todos os IEFs, né,
o programa Jovem Aprendiz, que é um filão para a gente entrar, né? Então, assim, bem provavelmente isso vai ter um efeito positivo para vocês alunos, né? De estágios remunerados, de melhores estágios. Então, assim, tem várias ações acontecendo. Eu não falo essa questão do período da pandemia para, né, justificar alguma coisa, mas, assim, de fato, isso prejudicou muitas das nossas ações. E uma das ações mais importantes do Departamento de Extensão é a gente viabilizar as parcerias com o estágio remunerado. Foi a diretriz que eu passei para a professora Monique, foram 2 apenas, né? Mas parece que é apenas, né? Mas é muita coisa, que era a gente conseguir chegar a pelo menos 1.000 alunos por ano nos cursos de formação inicial e continuada, nos cursos fixos, né? Que isso tem um impacto para a gente também na quantidade de alunos que a gente tem no campus, né? Então, na média, nos últimos 3 anos, a gente teve mais de 1.000 alunos no campus aqui, de curso de formação inicial e continuada. E a outra diretriz vai ao encontro da sua pergunta, que é, né, a gente conseguir aumentar o número de parceria com as empresas privadas, né, o setor produtivo como um todo aqui de Porto Velho. E ela está fazendo isso, esse esforço, junto com toda a equipe do Departamento de Extensão, para tentar viabilizar isso. Hoje a gente já tem estágios remunerados aqui no campus, né, do projeto do Menor Aprendiz. Então, a molecada fica aí, não sei se você sabe, né, mas a molecada fica aqui no campus, prestando serviço no campus como estagiário, recebe uma remuneração, né, desse programa Jovem Aprendiz. Então, acredito que o Carlos Drummond, que é o nosso coordenador, ele deva trazer boas novidades para a gente aí nessas próximas semanas, a partir dessa visita que ele teve lá, né, lá em João Pessoa, no Congresso, para discutir esse tema. Então, no caso, teria mais chance da gente fazer estágio aqui dentro do campus? Ou seria meio que... É isso que eu tô falando. Eu quero ver o formato que o nosso amigo, o cara que está trazendo para a gente, né? Hoje já é assim. Hoje a gente tem, eu não vou saber se são mais de 10 alunos. A Monique depois vai me chamar a atenção, porque eu não sei do número certinho, né? Que já estão fazendo estágio remunerado aqui no campus, né? Através dessa parceria com uma empresa que ela precisa ter, por força da lei, né, alunos que estão nesse programa de Menor Aprendiz. Como eles não têm um espaço físico para proporcionar esse estágio para os alunos, né, esse emprego para os alunos, eles acabam procurando o IFRO para que os alunos possam fazer estágio aqui dentro, né? Então, eu acho que isso vai potencializar, né? Então, a possibilidade da gente ter bem mais alunos que a gente tem hoje nos estágios de Menor Aprendiz dentro do campus é grande, tá? Bem grande, sim. Espero que nos próximos anos aí isso aumente bem mais do que a gente tem hoje. Então, eu acho que o senhor já explicou um pouquinho, mas eu gostaria de saber mais sobre a questão dos editais para o próprio estágio que a gente tem que fazer. Como que ele funciona, se o senhor consegue falar um pouco sobre eles, não só para o curso de eletrotécnica, mas para todos os cursos, como funciona, por exemplo, como eles são, como é que eu posso falar? Como eles são escolhidos e tal, se tem algum requisito que vem de outra empresa, por exemplo, próprio para gente. Sim, na verdade é o seguinte, as vagas, bom, as do campus a gente manda para as empresas, porque quem faz a seleção não somos nós, é a empresa que faz. Então o aluno procura as empresas, né, que disponibilizam as vagas, e o aluno se candidata ali. E aí, enfim, o que a gente faz é intermediar essa ação junto com essa coordenação, que tem um nome específico exatamente disso, coordenação de integração escola-empresa. Então, a gente intermedia essas relações, mas é muito do aluno também. Então, é importante que ele, de alguma forma, consiga perceber as necessidades do mercado de trabalho, né, e, eventualmente, fazer alguma capacitação que a gente oferece aqui para que, né, quando chegue numa entrevista, vocês estejam mais capacitados dentro do que a empresa espera, né? É uma obrigação nossa também orientar, mas isso tem acontecido, sabe? A gente tem, né, viabilizado bons estágios para os nossos alunos. Eu espero, né, e assim, me incomoda muito a gente ter os estágios obrigatórios não remunerados. A ideia, né, e eu tenho conversado com o Monique, é que a gente consiga viabilizar estágios remunerados. Então, mas aí tentando, né, não quero
esquivar da pergunta sua, mas, né, essas vagas que são disponibilizadas, elas são para as empresas. Então, o aluno que, né, passa pelas entrevistas, a empresa que seleciona. Então, por exemplo, se a gente achar uma empresa que está disponibilizando estágio, a gente pode ir fazer estágio? Tipo, a gente comunica a escola? Como é que funciona essa parte? É isso mesmo, né? Então, assim, a gente tem tentado fazer convênio com as empresas. A gente precisa fazer um termo de convênio, né, com a empresa para que ela possa ofertar estágio para vocês. Se o próprio aluno, né, percebendo alguma empresa, né, que queira fazer parceria com a gente, que tenha, né, uma vaga de estágio, ele comunica ao departamento de extensão que a gente vai viabilizar, vai entrar em contato com essa empresa, vai viabilizar a parceria e o aluno fica, né, legal no seu estágio. Aproveitando, né, a deixa aqui e a audiência do nosso podcast, né, é importante que os alunos, antes de iniciar o estágio, que eventualmente acontece muito isso, né, eles comuniquem a instituição através da coordenação de integração escola-empresa, porque é necessário fazer a formalização desse estágio, né? Os estágios que os nossos alunos estão, eles são segurados também, então o nosso aluno tem um seguro. Então é importante que os alunos, antes de iniciar o estágio, procurem a coordenação de integração escola-empresa, procure o departamento de extensão, porque é a partir dali que você vai formalizar, né? Porque é uma parte do currículo do aluno, né, do que está previsto no plano pedagógico, o estágio. Então é um item a ser cumprido dentro do plano pedagógico do seu curso. Então é necessário que os alunos nos informem quando começam o estágio, se tem uma empresa que eles têm interesse, se a empresa, né, tem a possibilidade de fazer uma parceria conosco, é necessário que os alunos nos procurem. Entendi. E assim, vamos sair um pouco desse negócio de dentro da instituição e vamos um pouco para fora dela, em relação a como as pessoas veem a instituição, como elas enxergam a instituição, porque existe uma crença de que a instituição ela é privada ou até mesmo de difícil acesso. Então eu queria saber como o senhor pretende melhorar isso. A imagem institucional nossa tem melhorado ao longo dos anos, né? Só para vocês terem uma ordem de grandeza, o PSU, né, que é o Processo Seletivo Unificado, que é o nosso melhor termômetro social da procura da nossa sociedade com relação ao IFRO, né? Ele tem, na média, nos últimos anos, a gente tem tido em torno de 20 mil inscritos em todo o estado, né? Só o campus Calama aqui perpassa em torno de 30% de toda essa demanda, só a gente aqui no campus, que a gente recebe em torno de 7 mil inscritos todo ano no PSU, né? Então, infelizmente, Cláudia, a gente deixa muita gente de fora, né? Então, tem cursos, nosso curso, por exemplo, de ADS, chama um ano que já deu quase 40 candidatos por vaga, né? Os nossos cursos médios, né, que é o que vocês fazem, ele dá na média aí de 7, 8 candidatos por vaga por ano, né? Então existe uma procura social enorme. Agora, de fato, né, a gente precisa, viu, Vitão, e está contigo essa bola aí também, né? Mas a gente já tem feito um trabalho importante, né, de divulgar a nossa instituição para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Exatamente, primeiro, né, para a galera não falar a infro, né? Esse dia para trás eu peguei, né, um carro de aplicativo aí, eu fiz a correção generosa com o companheiro, não, é o IFRO, porque é o Instituto Federal, né? Então a gente precisa, né, melhorar a nossa imagem, ela é muito boa já, mas a gente precisa melhorar a nossa imagem com a nossa comunidade, para eles entenderem o que a gente faz aqui, e ainda assim ter essa percepção de que aqui é privado e tal, não é, né? Então, mas a sociedade tem nos procurado, conforme eu disse, eu estou falando de números, né? E tem entendido a importância do IFRO dentro, né, de Porto Velho, dentro do estado. Precisa melhorar muito. O negócio, eu estava comentando na época da campanha também, que o conceito de perfeito é pronto e acabado, né? Uma instituição como a nossa nunca vai estar pronta e acabada, porque ela sempre está em transformação. Então é sempre a necessidade da melhoria contínua, né? A gente faz uma ação esse ano, né? Tem que fazer 2 no ano que vem. E assim vai acontecer, né? Mas a percepção nossa é que a comunidade como um todo
tem percebido o IFRO como uma instituição de excelência pública de qualidade. Tem campos a avançar? Obviamente que tem, né? Mas os números mostram, né, a procura da nossa comunidade em relação ao que a gente oferta aqui, os nossos cursos, enfim. Né? A gente acha que a gente é bem visto na sociedade. Precisa melhorar, mas é bem visto. Então, saindo um pouco da comunidade externa e entrando mais na comunidade interna, qual seria a proposta para melhorar a comunicação com a comunidade interna, com a comunidade dos estudantes, de quem frequenta o IFRO? Eu acho que, né, mais uma vez voltando nesse período de campanha, né, a gente teve uma sala, né, que a turma ficou calada, né, abrindo para perguntas. Aí uma aluna falou assim: não, se você fosse fazer uma autocrítica, né, qual que você faria? Né? E eu comentei exatamente da nossa comunicação, principalmente com relação aos alunos. Eu acho que, né, a gente precisa avançar, a gente precisa ter uma comunicação mais direta com os nossos alunos. É necessário que a gente faça isso. Né? Então, por exemplo, né, um questionamento em relação ao orçamento. Né? O orçamento ele é público e ele é transparente, de fato. Né? O orçamento, você tem vários meios de acessar o que a gente gasta aqui no campus. Né? Mas internamente a gente precisa divulgar isso mais, até para que a nossa comunidade perceba as nossas dores, as nossas fragilidades. A gente estava apresentando o orçamento, por exemplo, na reunião do Conselho Escolar, que tem representante estudantil, né? E aí o próprio aluno nosso falou: sabe, rapaz, eu não imaginava que o orçamento do campus era essa mixaria, e todas essas dificuldades, porque é difícil gerenciar um orçamento que é curto. Então você tira um pouquinho dali, né, desguarnece uma área para tentar ajudar a outra área. Né? Então assim, e aí você fica, né, nesse milímetro. O orçamento sempre é limitado, eu sei, né? Mas a gente tem todas essas dificuldades, então precisa melhorar, sim, de fato, a comunicação com os nossos alunos, principalmente com os nossos alunos. Né? A gente precisa mostrar para eles, né, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, e fazer com que vocês, como aluno, participem mais da gestão. Mas aí eu também faço um contraponto, né? Porque assim, a gente da direção, a gente como gestor, não tem como. Você gostaria, eu adoro conversar. Se deixar aqui, a gente fica aqui 5 horas conversando. Mas a gente não tem como conversar com 1.800 alunos, que são os alunos da nossa comunidade aqui. Então, o nosso diálogo institucional é por meio das lideranças estudantis. A gente tem o Grêmio estudantil, né, que faz um trabalho importante de comunicação nossa com os alunos. O Grêmio precisa ser cobrado para que faça, né, esse diálogo com os alunados, né? Mas eu não estou imputando a responsabilidade ao Grêmio, entende? Mas é necessário que os alunos procurem o Grêmio, porque ele é o nosso canal de interlocução. A gente, como eu estava comentando aqui, vocês têm representação estudantil dentro do Conselho Escolar. O Conselho Escolar é a instância máxima do campus, né? Onde está lá representado, tem as representações discente, representação docente, representação de TAI, representação da gestão, representação da comunidade, dos pais, né? E aí os alunos precisam procurar, né, essas lideranças para entender o que está acontecendo. Então, né, por isso que eu te falo, é uma via de mão dupla, entendeu? Uma coisa é assim, a gente precisa muito melhorar a nossa comunicação com os nossos alunos. E eu não esquivo da crítica, porque eu a fiz, né? Agora, os alunos também têm que entender que são ativos nesse processo. E precisam procurar suas lideranças estudantis para entender o que está acontecendo, entende? É algo que eu até ia comentar, porque como é uma questão de comunicação, vem de vocês querer saber, mas também vem da gente querer falar. E no caso, eu vejo que nos grupos dos informes mesmo tem vários formulários em que tem várias perguntas, em que vocês perguntam sobre a gente e vai dos alunos querer responder. E eu sempre vejo também os próprios líderes mandando os formulários no grupo e também mandando que a gente tem que responder, porque muitas pessoas não respondem. Então, vem de vocês querer saber, mas também vem da gente querer falar e responder esses formulários, que também é uma forma de comunicação. É isso, não é imputar a responsabilidade toda a vocês, alunos. Como eu falei, eu faço autocrítica. A gente faz autocrítica.
Agora, os alunos têm essa representação estudantil, eles precisam buscar, às vezes vocês falam questionamentos do InfoMobile, né? Tem as informações, tem as reportagens que a gente faz, né, o que está acontecendo no campus. A pergunta é, a galera acessa? Entende? Então, assim, né? Porque às vezes, puta, né? Não é comunicado, a gente está sabendo o que está acontecendo no campus, né? Os canais, os meios de comunicação oficial, eles são preenchidos de informação. A gente não deixa, né, as informações importantes, né, não serem divulgadas, a gente divulga. Agora, né, é necessário sim melhorar, colocar isso, né, ver qual que é a forma melhor de chegar a isso para vocês, mas é uma via de mão dupla. Né? Um diálogo não acontece sozinho, senão fica um monólogo. Né? Então precisa de interlocução para a gente poder conversar. Os alunos precisam nos procurar, a gente é super disponível, a gente está com as salas abertas aqui o tempo todo, né? Qualquer dúvida, a gente, né, até por obrigação de ofício, a gente tirar as dúvidas de vocês. Eu gostaria só de pontuar algo que, como a Ana disse, depende do interesse dos alunos para eles conhecerem o que está acontecendo na instituição, né? Acontecer, aonde está indo o dinheiro que a gente recebe? Aonde o senhor, aonde toda essa diretoria está investindo? Então depende muito do senhor e também, como o senhor disse, uma via de mão dupla. Depende muito do senhor e também de nós como alunos procurarmos saber, nos interessarmos para poder não, como o aluno de informática falou, sobre a questão dos equipamentos. Será que tem investimento? Será que o diretor está investindo? Como ele está investindo nisso? Sim. Procurar saber, procurar se interessar nisso para também não estar reclamando à toa se não tiver e tal, né? Mas esse é o caminho, né? A gente é uma gestão super aberta, né? Os questionamentos eles podem ser feitos a qualquer tempo, não tem problema algum, né? Assim, mas, como eu falei, a gente precisa divulgar isso melhor. O orçamento, por exemplo, a gente precisa divulgar. Ele é público, tá? Se você entrar lá no painel de indicadores do IFRO, né, e você vai verificar lá o orçamento de todo o IFRO, aí você tem um filtro por campus, né, por ano, você consegue ver tudo lá, então ele é público. Né? Aí você pode dividir por elementos de despesa. O que são os elementos de despesa? Você tem lá, né, dinheiro que vai para o processo estudantil, dinheiro que vai para capacitação, dinheiro que vai para contratos continuados, tem lá no painel público. Mas isso não elimina a necessidade da gente fazer divulgação interna disso, né? Seja nos murais, enfim, né? E até fomentar essa discussão para, né, os nossos alunos, a nossa comunidade perceber que o recurso que a gente recebe é muito pouco e a gente faz muito, né? Isso não é um mérito nosso da gestão, acho que as gestões passaram da mesma forma, faziam muito com o pouco que a gente recebe e é muito pouco. Recentemente eu estava dando entrevista para o Romano ao vivo, né? Um formato mais ou menos desse nosso aqui, e eu falei do orçamento nosso por ano, ele falou, não, tá doido, eu achei que seria por mês 4 milhões. 4 milhões por mês seria ótimo. Então, assim, né, por quê? Porque a sociedade, né, percebe o tanto que a gente faz. Se você for ver o valor que a gente, né, recebe para manter a instituição viva, é muito pouco. Realmente é muito pouco. Então a comunidade entender isso é importante, né? E esse fórum que a gente está aqui, essa discussão, né, talvez ajude a gente a poder divulgar os nossos números, né? Então, para vocês terem ideia, o orçamento de custeio do campus, esse ano, né, que na verdade foi aprovado no ano passado, 3 milhões e 100 reais. 3 milhões e 100 reais. Só de contratos continuados, que essas despesas que eu estava comentando com vocês no início do nosso podcast aqui, são 2 milhões e 900 praticamente, né? Então parece que a gente teve uma discussão, a gente teve uma discussão de incorporar em torno de 800 mil reais a mais no nosso orçamento e a gente vai conseguir viabilizar os projetos de pesquisa, os projetos de ensino, de extensão, né? Vai conseguir sobrar um pouquinho de dinheiro para a gente fazer as ações internas aqui, né? Do jeito que estava antes, que era um pouco do que estava no passado, a gente praticamente utilizava o orçamento para pagar essas despesas, sobrava muito pouco. E a gente ali, administrativamente, tentando mudar algumas coisas nos contratos, para isso sobrava algum dinheiro, por exemplo, para assistente estudantil. Vocês terem ordem de grandeza. O orçamento, por exemplo, de assistência estudantil, então estou falando aqui de 3 milhões e 100 de custeio. O orçamento da assistência estudantil é 1 milhão e 24 mil reais por ano. 1 milhão e 24 mil.
para fazer os programas do Prosatex, PROAP, PROMORE, né? O orçamento de custeio, o orçamento de assistência estudantil em 2019 era R$800 mil. Agora, esse ano, a gente, com o esforço, o orçamento não subiu tanto assim, né? E a gente vai acrescentar praticamente 50% nesse orçamento. Então, a gente vai para 1,2 milhão esse ano. Por quê? Em virtude da alimentação estudantil, entendeu? Então, assim, esse esforço nosso, a gente precisa falar isso, né, de forma um pouco mais direta com o nosso público, com a nossa comunidade, para entender as nossas dificuldades, né? Entende? Mais alguma pergunta? Não, é isso. Essas foram as nossas perguntas e eu gostaria de pedir para o senhor fazer uma consideração, tanto a comunidade interna como a comunidade externa, do que eles podem esperar da nova gestão, do que já vem acontecendo e do que pode vir a acontecer. Primeiro, assim, eu gostaria de agradecer o espaço, né? Eu acho, parabenizar a toda a galera nossa aqui do backstage, né? Parabenizar vocês, Ana, Cláudia. Eu acho, assim, é um canal importante também que ajuda, né? A divulgar as ações do campus, ajuda a gente a fazer uma comunicação mais direta com nossos alunos, com a nossa comunidade. Eu acho que esse é o caminho, vocês estão de parabéns, tá? Continuem nesse caminho. E espero, né, que a nossa comunidade, a cada dia, perceba o IFRO, né, como uma instituição importante no nosso município, no nosso estado, e que eles nos procurem, né. A gente, né, não tem só os cursos nossos regulares, a gente tem outros cursos que a gente oferta, tem os cursos fixos, cursos de idiomas, enfim, né. São várias opções que a gente tem para a nossa comunidade. E agradecer mais uma vez vocês aí e a toda a equipe. Também gostaria de agradecer a presença do senhor, foi uma conversa muito importante. Eu também, no pessoal, entendi várias coisas e tirei várias dúvidas que eu vinha criando e não tinha tirado. Então foi muito interessante. Tamo junto. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer, além de agradecer ao diretor, agradecer também a quem está assistindo, porque é algo muito importante pra gente. E também queria pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, que é algo novo, é o que a gente está começando agora. E também vem muita coisa por aí. Esse é só o primeiro episódio de muita coisa que a gente ainda vai fazer. Então, vem muitos episódios, vem muita novidade, muita informação. Então, é isso. Queria agradecer também. Foi muito interessante. E é isso. Até a próxima.